É uma coisa muito específica do parto, e eu acho que talvez, não sei, deve ter saído na mídia, alguma coisa, porque nunca tinham me perguntado sobre parada de progressão. E é algo que pode sim acontecer durante o trabalho de parto, mas é algo muito específico, tá? É bem da área mesmo, assim, sabe? É muito enfermeira obstétrica ou médico que trabalha com isso. Eu acho que até são poucas as doulas que dominam talvez isso, porque é algo bem específico que é relacionado ao partograma. O que é, então, assim, pra gente começar a entender essa questão? O partograma, ele é um documento oficial que, inclusive, eu falaria assim para todas, mas todas as gestantes presentes na live, no final do seu parto, sempre pedir, no finalzinho, quando você pega a alta, sempre pedir uma cópia do partograma e uma cópia também do prontuário, sempre. Porque é com o prontuário e com o partograma, junto com o seu plano de parto, pegando o gancho da nossa pergunta da Dri, é com esses 3 documentos que a gente consegue depois oficializar até um processo jurídico contra a maternidade ou contra o hospital em caso de uma violência obstétrica, tá? Então, o partograma, ele é um documento que o médico, ele deveria preencher corretamente. E esse partograma, ele vai mostrar exatamente o que está acontecendo no teu trabalho de parto. Tudo o que acontece no trabalho de parto tem que ser anotado nesse partograma. E o correto é que o médico ele vá preenchendo conforme vai fazendo os exames, ou seja, exame de toque e avaliações do batimento cardíaco do bebê. Toda vez que ele faz essas análises, ele vai lá e preenche esse prontuário, esse partograma. Como que funciona então esse partograma? Nós temos praticamente isso aqui, ó, tá? Chulamente, é um gráfico. Do lado de cá, nós vamos ter uma dilatação que vai começar do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de dilatação. 10 de dilatação é quando o bebê nasce. Do lado de cá, nós vamos ter uma análise do DELI, que é a altura da cabeça do bebê. Então, quando o bebê tá bem alto e tá lá em cima ainda, ele tá num plano que a gente chama de -3. Aqui, -2, -1, plano 0, plano +1, plano +2, +3 e +4. Isso aqui é a altura do bebê. Então, a gente tem que fazer sempre essas 2 análises juntas, da dilatação e da altura do bebê, tá? O plano 0 é o ponto mais importante do trabalho de parto. A gente só consegue afirmar que um bebê vai nascer de parto normal quando ele chega nesse plano 0 aqui, ó, porque ele passou o estreito inferior, que a gente chama. Então, quando um médico fala pra você assim, o seu bebê, ele não está encaixado ainda, sabe aquela história do bebê tá alto e tudo mais? É porque ele ainda está nesse plano negativo. No plano 0 pra cá, ele já tá totalmente encaixado, ele passou o estreito mais inferior da sua pelve e aqui dificilmente, tá? A gente vai ter um bebezinho que não vai nascer de parto normal. Mas para que serve esse partograma? Esse partograma ele serve para a gente identificar o que a gente chama de parada de progressão. A parada de progressão é quando as coisas não evoluem, é quando alguma coisa não progrediu corretamente. Então, nesse partograma, existe 2 linhas, que são 2 linhas muito importantes. É uma linha que a gente chama de linha de aqui e aqui. Nós temos, então, 2 linhas que vão dividir aqui, ó, tá? Uma linha, eu tinha que ter feito um desenho menor para poder aparecer. Aqui, agora deu. Então, nós temos aqui, ó, uma linha que é a linha de atenção, isso, amor? Alerta, atenção, alerta. E outra é a linha de ação. A linha de alerta e de atenção é quando a gente, tem alguma coisa que não está fluindo bem e que a gente vai precisar ajudar. A gente vai precisar fazer alguma intervenção, vai precisar dar uma ajudinha para esse bebê nascer. É uma linha de atenção, as coisas não estão fluindo legal. Quando a gente chega nessa linha aqui, ó, é a linha de ação. Aqui já não tem mais brincadeira. A gente vai ter que fazer alguma coisa e provavelmente vai ser o quê? Uma cesárea. O que seriam as intervenções? As intervenções podem ser desde o rompimento de uma bolsa, a gente pode fazer o que a gente chama de amniotomia, que é romper a bolsa de forma artificial para as contrações ficarem mais fortes. A gente pode utilizar talvez um comprimido de prostaglandina para amolecer o colo do útero. A gente pode colocar um pouco de ocitocina. Para as mulheres que já tiveram cesárea anterior, a gente pode usar uma sonda de Foley.
Enfim, existem inúmeras intervenções que a gente pode fazer para poder auxiliar a progressão do trabalho de parto. Mas quando a gente já fez tudo e esse trabalho de parto não está evoluindo e chega nessa linha, não tem mais o que a gente fazer. E é o que a gente chama de parada de progressão. Então a parada de progressão é quando não tem mais o que fazer. Quando aquele médico ele já fez tudo o que ele podia, quando já foi utilizado todas as intervenções e simplesmente esse bebê não vai. Sempre quando vocês chegarem na maternidade, eles vão verificar o quanto tá de dilatação e aí eles vão colocar um símbolozinho, que normalmente é um triângulozinho, tá? E esse triângulozinho, ele tem que ir subindo. Então, ó, eu vou simular aqui uma evolução de um trabalho de parto, tá? E seria a cada mais ou menos aí 1 hora, 1 hora e meia, o médico vai vir e vai fazer um exame de toque em você, infelizmente, tá? O que a gente não acha muito favorável isso. Mas ele vai começar a avaliar essa progressão, ó. Então o que a gente quer é que você vá subindo, que a tua dilatação vá evoluindo. E aqui nós temos as horas, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então em 4 horas a gente quer que você chegue nessa dilatação, ok, meninas? Certo? Então a dilatação tá evoluindo. Agora, a cabeça do bebê é o oposto, lembra? A cabeça do bebê começa aqui, ó, no plano negativo e ele tem que ir para o plano positivo. Então, a cabeça do bebê é representada por uma bolinha. E a cabeça do bebê, então, ele começa lá em cima e a ideia é que essa cabeça do bebê vá descendo. Ó, seria isso. Então, a dilatação está fluindo e a cabecinha do bebê está descendo, certo? E vamos dizer então que, ó, você chegou com, sei lá, 5 horas de evolução de trabalho de parto, você está com 6 centímetros de dilatação e o seu bebê está no plano 0, ok? Só que daqui pra cá, o teu trabalho de parto parou. E o teu médico fez de tudo e simplesmente as coisas não evoluíram, a dilatação se manteve e a cabeça do bebê continuou na mesma. Isso aqui chega nesse ponto, que é o quê? Ação. Na hora da ação, a gente simplesmente precisa fazer o quê, galera? Uma cesárea. Deu para entender, então, o que é uma parada de progressão e o que seria uma evolução do partograma? Isso de forma totalmente chula, aqui bem rapidinha para vocês conseguirem entender. O que a gente gostaria, então, é que esses triângulos subissem e que essa cabecinha aqui descesse. Aí sim, e não chegasse jamais nessa linha. O ideal, na verdade, o perfeito é que o teu trabalho de parto ficasse só nessa primeira área do gráfico aqui, ó. Que você chegasse na maternidade com 8 ou 9 centímetros de dilatação e uma cabeça já aqui embaixo e que a gente nem chegasse nessa linha. Aí estaria perfeito. A gente só começa a analisar uma parada de progressão, e isso comprovado já cientificamente a partir desse momento aqui, ó. 6 centímetros de dilatação. Então, vários artigos científicos falam que a gente só pode realmente confirmar uma parada de progressão a partir de 6 centímetros de dilatação. Antes disso, nada, beleza? Porque você ainda nem está em trabalho de parto ativo.